semana, tanto quem foi, como também quem não foi, você vai poder ver todas as ministrações no site da igreja, Casa do Pai Candanga.com.br. Amém? Casa do Pai Candanga.com.br. Olha para o seu irmão do lado e fala: entra lá, bonito. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus. Você tem um Deus que fala, meu irmão. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Irmão, quando Deus criou Adão, Ele criou a imagem, Ele criou a semelhança dele mesmo. Tal pai, tal filho. Deus criou a imagem. E não só a imagem, mas Deus deu uma característica também para Adão, uma característica espiritual. Ele disse assim, ó: tenha domínio. O homem nasceu para dominar, irmão. Você nasceu para dominar e não para ser dominado. Vou repetir, você não entendeu. Você nasceu para dominar e não para ser dominado. Essa é uma característica que não é minha, irmão. Não é porque eu sou soberbo, é porque o meu Pai Celestial me criou com essa característica de domínio. Está na palavra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, verso no capítulo 2, a palavra fala que Deus criou o jardim no Éden, com 4 rios, 4 braços para regá-lo. Verso 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Irmão, tudo aquilo que Deus criou em mim e em você, Ele nos dá para que nós possamos cultivar e guardar. Tudo aquilo que Deus me dá, eu tenho que guardar, eu tenho que cultivar, eu tenho que tirar, eu tenho que mexer a terra, revolver, eu tenho que adubar, eu tenho que fazer crescer, eu tenho que guardar. Tudo aquilo que Deus me dá, irmão, eu preciso de guardar como algo precioso. Por exemplo, eu vou domingo à igreja, eu não vou apenas para um relacionamento social, mas eu vou porque eu vou receber uma palavra de Deus no meu espírito, que vai guiar não apenas a minha semana, mas vai guiar toda a minha vida. Então aqui, irmão, é também um lugar de relacionamentos, mas também aqui é um lugar onde Deus traz uma bússola. A palavra de Deus é uma bússola para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então nós temos que cultivar, nós temos que guardar. Obrigado. Agora, irmãos, quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, o homem ele tinha uma condição espiritual. Por exemplo, o homem no jardim do Éden que Deus criara, ele não trabalhava. Deus criou as árvores com frutos, toda a alimentação, Adão recebia de Deus. A saúde, lá não tinha SAMU, não tinha problema de fila no hospital público, nem tinha plano de saúde, mas a saúde de Adão e de Eva vinha direto do próprio Pai. E também, irmão, ele dominava. Irmão, é muito interessante porque se a gente for avaliar, você hoje dominar um jacaré, o homem, irmão, provavelmente se ele vê um jacaré, ele vai
fora. Se ele vê uma cobra, piorou. Mas lá no jardim, ele dominava toda a criação. Ele tinha uma condição espiritual. Deus criou também, irmão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus, dessa árvore não comerás, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Amém? Então entenda, Adão e Eva tinham toda uma condição de provisão de Deus, e ele ouvia a voz de Deus, e ele sabia o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Deus, ele ia na virada do dia, 18 horas, quando saía o governo do sol e entrava o governo da lua. Ali estava Deus, 18 horas, para conversar com Adão e com Eva. Adão, como foi o seu dia? Senhor, o meu dia foi tão prazeroso. Eu passeei, eu nadei no rio com Eva. O cabelo de Eva entrou no rio, nem precisou de fazer chapinha, porque era uma condição. Mas aí, irmão, um dia, a serpente, ela entra e fala com Eva. Não disse Deus? Foi assim que ele disse. Ah, mas não é bem assim. A voz da serpente enganou a Eva. Eva falou com Adão, Adão caiu. Pelo pecado de ouvir outra voz, Adão e Eva é colocado fora do jardim. Irmão, quando o pecado entra em mim e em você, nós perdemos toda a condição espiritual que Deus dera. Toda aquela provisão, o relacionamento que Deus tinha com Adão, foi tomado, foi tirado dele. Agora ele é colocado fora do jardim. Aí muda a condição. Deus fala assim: agora você vai comer com o suor do teu rosto. Mulher, agora você vai sentir dor. Irmão, as mulheres que são mães, imagina se você entra no hospital, mesmo sendo HMIB, mas você entra sorrindo para a enfermeira: eu vim ganhar menino. Ah, pois não, espere aí. Não tinha problema com esperar, não tinha dor. Na hora que o menino estava querendo sair, não tinha nada, irmão, a contração vinha normal, sem dor. Isso era uma bênção grande, amém? Sim ou não? Mas o pecado trouxe essa consequência, por ouvir a voz. E toda vez, irmão, que a gente não ouve a voz de Deus, nós perdemos aquela condição de provisão e de relacionamento e de intimidade com Deus. Eu vou repetir: toda vez que nós pecamos, que nós damos ouvido a outras vozes, nós perdemos toda a nossa condição espiritual de governo, de domínio, de provisão, de saúde, de prosperidade, de estabilidade emocional, de estabilidade no casamento. Nós perdemos, e aí nós entramos em uma condição de suor, de dor. Então, irmãos, quando eu estou em Deus, ouvindo apenas a sua voz, eu estou apenas dependendo dele. Quando eu passo a ouvir outras vozes, eu passo a depender de mim mesmo. A voz de Deus, eu dependo dele. A voz de outro, eu dependo de mim mesmo. Quem aqui quer depender de Deus? Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 14. Primeira epístola, carta de Paulo à igreja em Corinto. Deus, ele não vai me abençoar só porque eu tenho uma necessidade. Deus, ele não vai me abençoar só porque eu estou suando. Deus não vai me abençoar só porque eu estou sentindo dor. Mas Deus vai me abençoar todas as vezes
em que eu aprender a ouvir, a discernir tão somente a sua voz e obedecer. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, irmãos, o mundo em que nós vivemos hoje, há muitas vozes, e nós sabemos que a nossa voz, ela é carregada de algumas coisas. Por exemplo, quando você ouve a voz, você está no telefone, quando você atende graça e paz, que a pessoa fala graça e paz, pelo o tom de voz, você já entende, ô pastor, sim ou não? Então a voz, irmão, nós precisamos de ter essa percepção no espírito, de discernir de quem é essa voz. Porque, irmãos, nós não podemos perder essa sensibilidade. Já pensou naquele dia, se Eva, ouvindo a voz do diabo que entrou na serpente, se ela fala, essa voz não é a voz do meu pai, essa é a voz do diabo, eu vou ficar com a voz do meu pai, eu não vou comer do fruto. A voz é importante. E a voz, irmão, ela nos faz também seguir a direção que aquela voz me dá. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando era tempo de guerra, para sair a batalha, o chofar tocava, a trombeta tocava. E quando a trombeta tocava, que o povo de Israel ouvia a trombeta, pelo toque, ele sabia se era toque de sair para a guerra, se era toque de se reunir, que toque era e o que eu precisava de fazer diante daquele toque. Assim é a voz de Deus, irmão. Você precisa de entender, discernir a voz de Deus e saber para que Ele está falando contigo. Porque o que acontece? O mundo hoje, irmãos, está cheio de vozes. Por exemplo, na faculdade há uma voz, vamos fazer isso, vamos pá. Chega na faculdade hoje, irmão, e fala assim numa rodinha, eu sou virgem. Primeira coisa que você vai ouvir, o quê? Eu sou virgem. Não, larga de ser mentiroso. Por quê, irmão? Porque a voz do mundo quer levar a juventude para um nível de defraudação sexual. Aquilo que Deus deu para um momento certo no casamento, a voz do mundo está querendo deturpar, está querendo roubar. A serpente, irmão, ela não morreu depois que saiu do Éden, mas ela continua falando até hoje. Por exemplo, muitas pessoas experimentam muitas coisas porque falam, não me pilharam e eu fui. Outra coisa, às vezes você está passando por um problema, irmãos, você não entende que você ainda tem um jardim, que você pode conversar com seu pai. Eu vou dar um endereço desse jardim. O endereço desse jardim é o CEP da sua casa, é o quarto da sua casa que você pode entrar nele e lá vai estar você e Deus, e de preferência que você esteja nu, como Adão e Eva andavam no jardim do Éden, e não tinha do que se envergonhar. Lá você está despido. Deus, eu tenho isso, eu preciso disso. Deus, eu quero vencer isso. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Porque hoje, irmãos, está com problema no casamento. Aí você vai no trabalho. Lá no seu trabalho você procura um amigo. Em vez de você procurar um homem de Deus, o pastor, a pastora, um líder, um homem que está fluindo em Deus, para pedir um aconselhamento para o seu casamento, você vai pedir para uma outra voz. Tu sabe o que ele vai falar? Meu irmão, vamos para um happy hour. Vamos para uma balada, meu irmão. Largue essa mulher. Mulher é o que mais tem no meio da rua. Pois eu vou te falar que tem um happy hour, que, irmão, quando você mergulhar ele, você não vai ser só happy hour,
vai ser happy hours. Hours after hours. Hour after hours. Hora após hora. Eu não preciso de um happy hour, porque eu já tenho o Espírito de Deus, que é Ele que fala comigo, é Ele que me guia, é Ele que me aconselha, é Ele que me leva a viver uma vida como no jardim do Éden. Eu não ouço outras vozes, você precisa discernir. Agora entenda, irmãos, a Bíblia nos diz que há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentidos. Tem vozes que te levam para o caminho do Pai, tem vozes que vão te levar para a perdição. E nós precisamos de entender isso. Nenhuma delas sem sentidos. Irmão, olha o verso 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se Deus falar com você, filho, ora mais. Filho, leia mais a palavra. Filho, jejue mais. Filho, ore em línguas mais. Se você ouvir essa voz, mas não entender a significação dela, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai ser estrangeiro. Quem aqui, irmãos, já encontrou uma pessoa de uma outra língua, que ele tentou falar com você, você não entendeu bulufas? Quem já passou por isso? É estranho, né? Nós estávamos lá em Israel, no Jordão, fazendo batismo. Aí o guia virou: pastor, essa mulher aqui quer ser batizada. E ela é russa. Eu falei: deixa ela entrar. Aí ela entrou. Quando ela entrou, eu tentei falar com ela em inglês. Ela não falava nada em inglês. O pouco que eu já falava, ela não entendeu nem um pouco. Eu falei: ixi, agora pegou. Chamei a Bernadette, que a Bernadette fala um pouco de alemão. Tentou falar com ela em alemão. Ela também não entendeu bulufas. Ela só fazia assim, ó. Aí eu falei: pronto, agora nós vamos falar uma linguagem só. Eu falei: irmão, deixa para lá. Aí comecei a profetizar. Nós declaramos que essa mulher é batizada em nome do Senhor Jesus, e que lá na Rússia ela vai ser pastora em nome de Jesus. Peguei ela e ela já não era mais estrangeira. Agora a gente está falando uma linguagem espiritual. Então, irmão, quando Deus fala comigo, eu preciso de entender, para que eu possa ser o quê? Não um estrangeiro, mas que eu possa ser filho. Diga amém. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Irmão, olha só. Quem ora em outra língua, quem ora, ora após ora. O meu espírito ora de fato. Como que eu falo isso, Deus? Na realidade eu tenho que falar o contrário. Porque humanamente falando seria assim, ó. Não sou eu que oro, é o meu espírito que ora. Isso humanamente falando. Mas espiritualmente falando é o contrário, irmãos. Na realidade é eu que oro de fato. Por quê? Porque nós somos espírito. Repita comigo: eu sou espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Amém? Isso é muito importante a gente saber. Porque o corpo, irmão, não é o Everaldo. Aqui é o tabernáculo do Everaldo. Mas o meu espírito é quem eu sou de fato.
Então entenda, irmãos, quando eu começo a orar em outras línguas, pelo Espírito de Deus, pego o meu cronômetro, começa a cronometrar. Eu fico lá hora após horas, orando. Quem está orando de fato, irmãos, é o meu espírito. Meu espírito está se unindo a Deus. Porque a linguagem sobrenatural do Espírito Santo é a linguagem do próprio Deus. Então, irmão, no batismo com o Espírito Santo, Deus, ele envia a linguagem dele para dentro de mim e para dentro de você. Então, quando eu oro em outras línguas, a minha mente, ela fica infrutífera. Eu não entendo o que eu estou orando, mas a realidade é que quando essa língua sobrenatural chega no céu, aos ouvidos de Deus, ele fala: essa voz eu conheço, essa voz é a voz do meu espírito. Tem alguém na terra que está orando de fato, no espírito. Agora, o espírito ora de fato. Irmão, o que a oração em línguas faz na minha vida? Eu não estou entendendo, mas na realidade eu posso com o tempo começar a compreender, porque aquela condição adâmica, não queda, mas a condição adâmica do Éden, aonde governava, onde dominava, onde tinha relacionamento com Deus, aonde tinha a provisão de Deus, aonde tinha a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física. O que acontece, irmãos? A natureza caída, eu começo a orar em outras línguas. No mundo espiritual, irmão, eu estou voltando àquela condição, porque o Espírito, ele vai me levando àquela condição. Daqui a pouco, irmão, não dependo mais do mundo, eu começo agora a depender de Deus. A minha vida financeira não depende mais do sistema de Babilônia, mas vai depender do trono de Deus. Ele é dono do ouro e da prata, e ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso. O que faz a oração em línguas? Me tira do suor, me tira da lei e me traz de volta para a graça, favor e merecido de Deus. Olha Romanos capítulo 8, volta só um pouquinho aí. Romanos capítulo 8, verso 26. Quem achou, dá glória a Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa... Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus decidiu derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre a minha vida e sobre a sua vida? Não é porque você é forte, não é porque você é santo. Ah, pastor, graças a Deus, aleluia, já tem 20 anos que eu frequento a igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e é por isso que o Espírito... Não, irmão, o Espírito Santo, ele habita em nós, não é porque eu mereço, mas é porque justamente o contrário, é porque eu sou fraco, a minha fraqueza. Então o Espírito Santo vem para assistir a mim e assistir você, não assistir de televisão, mas de dar assistência. Olha o que é a palavra assistir no original. Eu quero só te dar uma definição aqui. Assistir é trabalhar junto com, é também lutar para obter algo juntamente com. Então, irmão, quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo vem para me ajudar comigo. É por isso que eu é que decido quanto tempo eu vou orar. É por isso que é eu que decido quantos capítulos da Bíblia eu vou ler.
É eu que decido o quanto que eu vou jejuar. É eu que decido o rumo que eu vou tomar. Porém, quando eu entro, o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, ele começa a trabalhar com você. Ele não trabalha só. Ah, Deus vai derramar uma unção, glória a Deus, mudou minha vida para todo sempre. Não, Deus ele vai trabalhar junto com você, até lutar junto com você para que obtenha algo. Amém? É também trabalhar lado a lado, irmãos. Então, quando eu estou orando em línguas, irmãos, é um trabalho de Deus para lutar, não contra os meus inimigos, mas o maior inimigo que eu possa ter e você possa ter, sabe quem é, irmão? Eu mesmo. Esse é o meu maior inimigo, porque quando o Espírito Santo fala, vamos orar, oh Deus, 6 horas da manhã é muito cedo. Aí você sai 8 horas para trabalhar. Quando você volta às 6, o Espírito Santo, vamos orar? Deus, hoje eu estou muito cansado. Aí Deus fala, ele realmente não quer trabalhar. Mas quando eu decido, irmão, no trabalho, dirigindo, lavando louça, limpando a casa, em todo tempo no Espírito, o Espírito Santo está trabalhando. Aonde, irmãos? Aonde que ele trabalha? É na área que eu sou forte? Não, é na minha fraqueza. E essa fraqueza, irmão, é aquela condição que eu tenho lá, justamente de não aprender a ouvir a voz de Deus. Vou te falar uma coisa, escreve isso que eu estou te falando. Quando você exerce o seu espírito na oração em línguas, o mesmo canal que você usa no seu espírito para oração em línguas, é o mesmo canal que o Espírito de Deus vai falar diretamente com você. Por exemplo, às vezes, irmão, eu estou orando e Deus ele começa, olha o que é orar com o Espírito, porque eu estou orando no Espírito, mas daqui a pouco começa a borbulhar uma revelação do Espírito Santo no meu espírito. Mas para que chegue ao mundo natural, ele tem que passar pela minha alma, e alma é intelecto. Então, irmão, daqui a pouco eu começo a pensar no versículo, e eu começo a pensar naquela revelação que Deus está me entregando. Então, irmão, como que eu ouço a voz de Deus? É começar a exercitar, e aí Deus ele vai falar, ele vai limpando esse canal. Por isso que Paulo disse, diga ao fraco, eu sou. Olha para o seu irmão e diga, você tem a aparência de ser fraco, mas se você se entregar ao Espírito Santo, você será forte, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Hora após hora, porque ele, olha o que é fraqueza, e aí eu encerro com a fraqueza, que você vai se tornar forte em nome de Jesus. Fraqueza, num significado mais básico, é falta de força. Fraqueza, próprio dito, debilidade. Agora, olha algumas debilidades. Primeiro, quando foi que eu e você, irmão, nos tornamos fracos? Quando Adão e Eva caiu, ouviu a voz do diabo e obedeceu a voz. O problema, irmão, não é você ouvir a voz, o problema é você obedecer a voz. Porque na realidade, irmãos, quando o Espírito Santo nos ajuda, olha o que acontece, irmãos. Quando nós começamos a orar em outras línguas, não importa, irmão, talvez você vai estar desobediente a Deus, mas ore em línguas, porque isso vai mudar em nome de Jesus. Você começa a orar, irmãos, porque a Eva, a natureza caída, ela tem uma característica, ela ouve a voz e obedece do inimigo, mas a natureza restaurada, regenerada, ela ouve a voz do inimigo, porém, ela identifica que é do diabo, mas porém, ela não obedece, porque ela sabe no seu espírito que tem que obedecer a Deus. Porém, irmão, enquanto a natureza,
ouve a voz de Deus, sabe que tem que obedecer, mas não tem força para obedecer. Mas quando o Espírito Santo começa a nos encher, começa a nos fortalecer, muda a história. Eu ouço a voz de Deus. Na natureza caída, eu não obedecia, mas agora eu obedeço a Deus. Na natureza caída, eu ouvia a voz do diabo e obedecia, mas na natureza restaurada, eu ouço a voz do diabo, mas não obedeço aquela voz. Quem está me entendendo? Esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo. Então olha algumas debilidades, irmãos. Primeiro, a queda do homem gerou uma debilidade do corpo físico. O que é isso? É a sua fraqueza natural e fragilidade. Por exemplo, saúde debilitada, enfermidade. É isso que fez a queda do homem. A enfermidade entrou, a saúde foi abalada. Mas, irmãos, entenda isso. Quando você começa a orar em línguas, a condição de Deus espiritual no seu físico, toda enfermidade ela sai, irmão, porque ela é obrigada a sair. Porque Isaías 53:4, Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos. Essa condição da palavra, ela entra no meu espírito, e o meu corpo começa a receber todo o benefício que Deus já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Por isso eu tenho que me entregar. Quando Jesus subiu no Getsêmani, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Naquele momento, irmão, Jesus estava se entregando a Deus. E essa entrega, irmão, trouxe vitória para mim e para você. Porém, irmão, hoje nós temos que aprender a nos entregar ao Espírito Santo, hora após hora, hora após hora, orando. Irmão, no trânsito, Brasília está um trânsito, não está? Irmão, mas não tem mais perda de tempo. É 1 hora de trânsito, mas não tem problema. É 1 hora que eu vou ganhar na oração em línguas, ou então adorando a Deus. Senhor, eu te louvo. Pai, obrigado por esse trânsito. Quantas pessoas tem aqui? Senhor, me faz parar mesmo. Me faz parar para o Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico. Começa, irmão, você vai recebendo uma nova condição. O cara dá seta para passar, ele dá em cima, você quica no freio. Faça, meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mulher está em casa, irmão, orando em línguas. De repente o Espírito Santo fala com ela: liga para o seu esposo. Aí ela liga. O marido atende. Está precisando de quanto? Não estou precisando de dinheiro. Estou só te ligando. O que você quer comer hoje quando você chegar do trabalho? Meu Deus, que avivamento, hein? Quem crê? Quantas mulheres estão aqui que querem ficar assim? Pastor, está achando que eu vou ficar boba? Irmão, não sei. As irmãs acham que isso é bobagem. Agora, se obedecer a Deus é bobagem, para mim não é. Meu bem, qual comida que você quer comer? Hoje eu quero comer. Hoje eu quero comer um bife acebolado e um ovinho frito com a gema meia mole. Amém, meu bem, pode deixar que eu vou comprar na hora que você chegar. Aí a mulher, irmão, vai lá, já separa toda a roupinha dele, a toalha, a sandália, para na hora que ele chegar, meu bem, eu vou fritar o bife enquanto você vai tomar o seu banho. Já separei tudo aqui. E você pode até deixar tudo jogado aí que depois eu cato. O importante é o seu bem-estar. Calma, irmão, calma. Olha, deixa eu falar. Às vezes, irmão, sabe por que nós não entramos em uma medida? Porque nós não reconhecemos qual será o benefício dela para nós. Agora imagina, você faz tudo isso,
e deixa ele jogar tudo no chão e depois você cata e guarda. Quando sai o pagamento dele. Ele liga para você. O Gil sabe muito bem o que é isso. Amor, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde, porque está um serviço aqui meio tumultuado, mas eu vou chegar, tá bom? Aí ele sai mais cedo do trabalho, passa no parque shopping, compra aquela roupa que você gosta, ou aquele perfume. Como é que é o nome do batom, Gilson? Lancôme. Compra um Lancôme. Escuta, aí, irmãos, quando ele chega, oi meu bem, como que você está? Como foi agradável aquele jantar de ontem? Aí eu lembrei do que você fez para mim, aí eu trouxe essa lembrancinha para você. Quantas mulheres gostariam de receber isso do marido? Sabe, olha aqui, sabe qual é o princípio disso, irmãos? Sabe o que é? Você não está acostumada a receber honra, principalmente dentro de casa, mas porque também você não sabe honrar. O dia que você fizer, você também vai ser. E se não for, fala comigo que eu pego teu marido. Agora escuta, sabe por que nós nunca pensamos em fazer o bem? Porque nós temos uma visão limitada. Nós não conseguimos enxergar o que é que eu vou receber de recompensa. Por exemplo, por que eu não oro em línguas muitas horas por dia? Porque eu já até entendi que eu devo orar, mas eu ainda não entendi qual é o nível que eu vou entrar quando eu mergulhar no Espírito. Mas para eu experimentar, irmão, eu tenho que mergulhar. Ah, pastor, eu não faço, sabe por quê? O senhor não conhece meu marido. Eu vou fazer tudo direitinho e ele não vai me dar. Irmão, vamos uma coisa de cada vez. A Bíblia diz, tudo aquilo que você semear, você vai colher, irmão. Não foi homem que falou. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que volte atrás. Deus vai tocar no coração do seu marido. Deus vai tocar no coração da sua esposa, ou vice-versa. Por que o marido também não presenteia a mulher primeiro? Em vez de ficar com não sei o quê, compra o armário da mulher, bigode. O seu armário está mais perto do que você pensa. Pergunta assim, igreja, por quê? Porque o Rodrigo está orando mais em línguas. Esses dias eu encontrei o Rodrigo, falei, e aí, bigode, está orando em línguas? Estou, pastor. Quantas horas? Ah, uma hora e pouquinho. Aí eu falei para ele, cara, aumenta para 2 horas. Aí ele me encontrou, eu fui no acampamento. Ó, aquele dia que o senhor falou para eu ir para 2 horas, estou orando 2 horas. Quando eu começo a orar em línguas, irmão, algo vai mudando. Algo vai mudando no meu espírito, irmão. Não é porque eu vou ter recompensa que eu vou servir minha esposa. Não, eu vou servir a minha esposa porque a natureza de Deus está vindo dentro de mim. Quando eu começo a servir no Espírito, irmão, eu não quero recompensa, eu só quero servir. Quem quer servir aqui pelo Espírito? Então, irmão, orar em línguas, você vai ter benefício, irmão, do seu físico, das suas emoções restaurada, curada. Você vai começar a dominar, irmão. Olha para mim, irmão, você vai dominar aquele inimigo quadradinho que tem uma bandeira Visa, Mastercard, que ele anda dominando você, irmão. O jacaré abre a boca quando você pega aquela carta com a fatura, que você abre a boca e que tira, que você abre a bicha, a boca do jacaré para pegar você, mas você vai dominar em nome de Jesus. Vida financeira dominada, irmão. Vai sobrar dinheiro, irmão, para você ofertar, para você abençoar outro irmão, para você chegar para a mulher, dar R$100, ela vai falar, cadê a conta para eu pagar? Meu bem, isso aí é para você ir no salão se arrumar. Irmão, você acha que sua esposa se arruma para quem? É para você, meu irmão. Tem que começar a investir. As coisas mudam quando você começa a mergulhar no Espírito, amém?
Aquilo que você é fraco, irmão, Deus vai te fazendo forte. Você é fraco para administrar financeiramente, Deus vai te fortalecer. Você vai prosperar, porque Ele se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos em nome de Jesus. Você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, cheio do Espírito. Menino, se fosse outra época, o tamanco ia comer no teu espinhaço. Mas como eu estou dominado pelo Espírito, senta aqui e vamos conversar. Não faça isso, vamos orar. Amém? Irmão, nós precisamos de voltar àquela condição que Deus criou, o plano original de Deus para as nossas vidas. Amém? Pastor, como que eu volto? Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Qual o segredo? Eu tenho que comer dele, comer Bíblia, comer oração, comer jejum. Não, pastor, aí, peraí. Essa irmã, faz o bife um dia, o marido vai ficar tão quebrantado que no outro ele vai falar, eu vou jejuar pela minha esposa. Aí o outro dia você já vai ter folga, irmão. Pelo menos no almoço. Amém? Quantos querem comer mais de Deus? Vamos orar então? Fique de pé. Há uma condição de Deus no nosso espírito. Essa condição, irmão, primeiro ela é restaurada no espírito, para depois se manifestar fora. Repita isso comigo. A minha condição, ela primeiro é mudada dentro de mim, depois fora. Tem gente que acha, porque o dia que eu tiver mais dinheiro eu vou ser feliz. Irmão, mentira, me desculpa, mas isso é uma voz enganosa. A voz certa é, deixa Deus arrancar a avareza, o amor ao dinheiro do seu interior, depois tudo fora vai ficar bem. Amém? Olha para o irmão do seu lado, fala, ora em línguas, irmão. Hora após hora. Amém? Amanhã, 6 horas da manhã, nós temos oração. Amanhã, 20 horas, nós temos oração. Temos até um irmão aqui do Rio de Janeiro. Glória a Deus.